Esse é o podcast Ser Educação, com a apresentação e roteiro de Cláudio Brito. Boa tarde, bom dia, boa noite, como você que está ouvindo quiser e estiver curtindo. O podcast tem isso, ele é permanente, ele fica à sua disposição. É o rádio gravado? É um pouco mais que isso. Ele avança um pouco mais, ele tem mais profundidade. Esta é a ideia desta nova figura que o incomparável rádio acrescentou. Nada é maior que o rádio, minha gente. O rádio é a convergência por natureza, não há nenhuma dúvida. Tudo para mim é rádio. Vamos ver agora. Vamos conferir até esses meus conceitos com um homem de todos os conceitos. Ele é um múltiplo, ele é absolutamente moderno, avançado, adiantado e vai colocar sob exame as coisas que vamos trocar aqui para que você que está nos ouvindo possa curtir e acrescentar. Eu cumprimento o professor Júnior Tiago Bem, ele é vice-diretor do Instituto Ivoti, licenciado em Informática na Educação, especialização em Orientação e Coordenação Escolar, especialização em Gestão Escolar, professor de área de Informática e Robótica Educacional e, no momento, professor do curso normal, formando outros professores. Importante isso. E é coordenador do segundo nível de ensino no Fundamental, do 6º ao 9º ano. Então, eu começo cumprimentando o Júnior e já logo perguntando a ele. Informática e educação, nos dias de hoje, para mim, formam um conjunto de pleonasmos. De fato, principalmente num ano como esse, a tecnologia aliada com a educação acaba sendo um grande diferencial. Ela vem sendo nos últimos anos, com tudo que a tecnologia nos possibilita, mas também num ano onde a gente precisa estar se aproximando de outras formas, a tecnologia estabelece esse vínculo, essa aproximação. Mais do que nunca, comunicar é o barato, comunicar é o objetivo. Tornar comum, comunicar, tornar comum. Quanto mais tivermos tecnologia que disponibilize, que proporcione a comunicação, melhor será. No meu caso, para o exercício profissional, para os professores também, mas para os alunos, são os caminhos para que a relação ensino-aprendizagem se torne produtiva? Com certeza. Nós hoje temos a tecnologia como um grande aliado. A informação, na verdade, ela está disponível para ser acessada de qualquer espaço. Alguns anos atrás, quando surgiam internet, outros recursos que possibilitavam esse acesso, alguns questionavam, inclusive, se o professor seria necessário no futuro, e a gente cada vez mais percebe que ele se torna extremamente importante nessa função de comunicar, de estabelecer relações, de fazer pensar junto à sala de aula, junto com os estudantes. E essa ação comum que o uso da tecnologia possibilita, seja através da comunicação, da aproximação no ano de pandemia, onde ele estabeleceu essa aproximação, com certeza auxilia bastante. O dado importante, o dado fundamental, e eu quero, pedindo licença, assinar contigo, a indispensabilidade do condutor, do professor, seja um orientador, seja o professor que transmita os conteúdos curriculares, seja alguém que conheça a tecnologia, como no nosso meio dos jornais, do rádio, da televisão, os meios digitais que estão aí, mas ainda é fundamental, seja qual a ferramenta disponível, que a apuração seja o modus faciendi, o jeito de se fazer as coisas. A verdade se distingue de uma fake news pela apuração, pelo encontro da fonte. Então, se a tomada da Bastilha, a derrubada da Bastilha, lá no 14 de julho,
quando a França difunde ao mundo a igualdade, a fraternidade, a legalidade, tudo isso que se sabe, a liberdade acima de tudo, é preciso que haja aquele que seja o condutor, que saiba interpretar e contar o que é verdadeiro. Porque para separar o joio do trigo, se nós não tivermos cuidado, vamos ficar com o joio, né? Exato. Hoje é interessante que a gente fala muito em desenvolver habilidades e competências, né? Então, o ato de ensinar, de aprender, ele vai muito além do que talvez muitas das nossas gerações passaram, que era ter bons resultados em avaliações, era memorizar, simplesmente decorar informações, datas, nomes, enfim. E no momento que a gente se deparava com alguma situação que precisava ser crítico e conseguia relacionar com o que isso na nossa vida ou no nosso futuro pode influenciar, se tinha dificuldade. E um grande, algo que a educação evoluiu muito nesse sentido foi poder tratar isso como habilidades a serem desenvolvidas. Então não basta ter a informação, que hoje a tecnologia nos possibilita através dos meios digitais, da internet, de forma muito facilitada, mas saber usar essa informação, saber tratar dela e conseguir resolver problemas. Então, acho que isso é algo que o professor, que é o mediador, que é o que apresenta, mas é o que faz refletir, pensar, relacionar, estabelecer todas essas conexões, tem esse papel diferencial. Um dado importante, a ideia que se tem do mediador, do interlocutor, do condutor até, em que momento se torna possível uma avaliação dos que estão do outro lado da tela, recebendo esse conteúdo, recebendo a orientação? Como é que se dá a avaliação neste emaranhado todo? Como é que se consegue dar prova à autenticidade de quem está respondendo do lado de lá? Hoje, algumas coisas a gente não consegue acompanhar, de fato, prever. Mas se a gente pensar nesse sentido, do desenvolver habilidades, de que uma avaliação, por exemplo, uma avaliação diagnóstica realizada junto com os estudantes, prevê questões que ele precisa pensar, precisa estabelecer, construir argumentos, precisa relacionar questões, aspectos, ele não vai encontrar respostas prontas em lugar nenhum. Então, no mínimo, ele vai ter que fazer várias leituras para conseguir estabelecer essas relações, conseguir compreender aquilo que o professor está solicitando, porque ele não vai ter um dado concreto, rápido de ser buscado. Então, uma data, um nome ou algo nesse sentido, uma resposta pronta. Ele vai precisar pensar. Então, quando a gente fala em ter uma habilidade, eu preciso usá-la para conseguir encontrar uma resposta, uma solução para aquilo que é pedido. Construir argumentos, pensar em soluções. É nesse sentido que a gente trabalha e que tenta também desenvolver. A avaliação é um processo bastante complexo e que sempre é estudado. O professor sempre está em busca porque ela traz é um instrumento para ele conseguir avaliar o quanto ele está conseguindo construir com os seus estudantes e o quanto ele, de fato, está conseguindo demonstrar ao estudante o seu aprendizado. Quando nós estamos falando de tecnologias, de possibilidades que a modernidade nos enseja, alterando o convívio, ou diante de um convívio alterado pela realidade da pandemia, nos adequando a isso, quando a gente percebe tudo isso, consegue imaginar os melhores resultados no todo. Mas uma interrogação não consegui vencer ainda, professor Júnior. A diferença, o longo vão, o precipício que separa as pessoas que têm condições e as que não têm condições materiais de acessarem a tecnologia. Como é que se consegue fazer da melhor forma
uma diversidade acolhida, uma igualdade proporcionada. Este é um desafio? Certamente. É um grande desafio. Vou te dar um exemplo. Nós, no Instituto Ivuti, já há alguns anos, viemos estruturando toda a parte de tecnologia e acesso a plataformas pelos nossos estudantes, para que toda a dinâmica de instituição, de escola, fosse facilitada. No momento que nós iniciamos a pandemia, foi em 2 ou 3 dias nós conseguimos mobilizar toda a equipe, todos os recursos necessários para dar o acesso aos estudantes, às disciplinas, nesse movimento que era necessário que fosse rápido. Não havendo essa estrutura, a instituição precisaria se instrumentalizar, apresentar isso a todo o corpo docente, aos estudantes, e talvez não houvesse tempo. Então, de fato, hoje, nos ambientes, no espaço onde a gente não tem o acesso a esse recurso, ela é um dificultador. Nesse sentido, acredito que a educação deveria sempre estar na busca por essas soluções, deveria ser a primeira a buscar as soluções e ser protagonista, porque nós não podemos ficar reféns de situações para que nossos estudantes, os jovens, as crianças do nosso país possam ter acesso à educação, à aprendizagem. Nós temos um dado desses dias que passa por tudo isso que estamos aqui a falar. O drama entre o lockdown, o drama entre as restrições dos protocolos que vêm simbolizados nas bandeiras de cores vermelha, laranja, amarela e mais ou menos flexível de acordo com a cor, e a angústia que tem as pessoas e que são transgressoras desses protocolos, porque deixam a máscara de lado, não higienizam o próprio corpo e fazem, até por uma questão de querer distensionar mesmo, fazem aglomerações que são impensáveis para os protocolos que são necessários enquanto não tivermos vacina. Então, eu, independentemente da questão do conhecimento, da informação, pergunto ao professor sobre este tema da educação. O que é possível acrescentar com o recurso tecnológico? Que exemplos se consegue motivar e buscar para que, fazendo uso da tecnologia, percebamos questões de educação? É uma questão bastante ampla, eu vejo assim, os nossos, hoje talvez um grande anseio das pessoas nossas é poder ter o contato social. Então, certamente todos nós sentimos essa falta de estarmos com nossas famílias, com nossos amigos. A gente percebe isso muito forte nos estudantes também, mas a tecnologia nos possibilita justamente isso que falamos do contato, de uma aproximação que não é a mesma como se fosse presencial, lógico que não, mas que num momento onde o mais importante é a vida, o cuidado com as pessoas, com os mais próximos, talvez eu não seja do grupo de risco, mas eu tenho pessoas próximas, eu posso carregar esse vírus e colocar outras pessoas em risco. É importante a gente conseguir trabalhar em todas as pessoas, independente do espaço, não só em escola, essa questão de como eu posso manter meus vínculos, mesmo sem uma aproximação física nesse momento, porque ela é necessária, esse afastamento, para que a gente possa passar por isso juntos, e mostrar outros caminhos. As plataformas hoje de comunicação nos possibilitam muitas ações nesse sentido. Eu consigo ver, nós pensarmos nos anos 90, realizarmos uma chamada com alguém, estar vendo as pessoas no outro lado da tela, instantaneamente, isso era quase um filme de ficção. Então, hoje a gente tem essas possibilidades, mas
também, assim que possível, acho que a presencialidade ela faz parte do ser humano, esse contato direto, e ela possibilita muitas coisas que nesse momento a gente está tendo que abrir mão, mas justamente pela segurança em prol da vida. Quando voltarmos, quando houver o contato efetivo, presencial, no caso do professor com seus alunos lá na sala de aula, o que poderá ser buscado e aproveitado como saldo, como patrimônio que este período nos tiver deixado? Isso que principalmente a valorização das coisas que nós temos, da possibilidade de estar junto, o cuidado. Hoje nós percebemos, temos vários grupos de alunos retornando à nossa escola, muitas escolas, percebendo que esse cuidado ele é possível e é viável, e as crianças, principalmente, nós observamos que conseguem manter um cuidado assim, que nos surpreendeu, inclusive. E eu acho que isso fica com confiar, de trabalhar, educação é um diferencial na vida de todos nós, não só pensando o conhecimento, mas estabelecendo isso como prioridade. Antes eu citei educação como algo que possa estabelecer seu protagonismo em algumas situações, e penso que essa é uma delas, onde a escola consegue apresentar com segurança a sua atividade, mantendo a saúde emocional, psíquica, de cuidado também com crianças e jovens. Eu acho que transformando a educação em prioridade de verdade, ela desenvolve um papel muito importante para todos nós. Como é que se dá a formação dos professores? A atualização e a formação dos professores, aqueles que ingressam neste novo período, quem sabe ainda tendo um pequeno respaldo anterior e já vão pegar o grosso do maremoto trabalhando. A formação é algo, é uma temática bastante abrangente, e ela precisa, experiências como a desse ano nos mostram o quanto é importante a formação dos professores desde muito cedo. Então, experiências já no ensino médio, com o curso normal, onde a gente tem jovens muito cedo se formando como professores, mas também nas universidades, precisam ter isso muito presente. Professor, ele precisa saber lidar com pessoas, ele precisa discutir, ele precisa refletir, e isso é um ato que essa relação, ela se estabelece de forma presencial. Para conseguir trabalhar, conversar, entender, expressar com seu corpo também o que sente e o que quer transmitir. Mas a questão tecnologia, questão pandemia que nós vivemos hoje, ele exigiu também, por parte dos professores, uma formação rápida e para que conseguissem dar conta de tudo isso, esse cenário que a gente está inserido. Então, nós, Instituto Ivoti, desenvolvemos durante todo esse período de pandemia várias formações de forma remota com os professores, também no sentido de apresentar e instrumentalizar para que pudessem fazer uso desses recursos nesse formato, porque conseguimos retornar há pouco tempo de forma presencial com alguns grupos, mas durante 7 meses praticamente nós tivemos que executar, os professores tiveram que preparar e realizar suas aulas de forma remota. Então, uma formação que já existia, mas que precisou ser incrementada nesse período através de outras formações, de compartilhamentos de sucessos que foram sendo realizados durante esse período, entre os próprios professores, com pessoas chamadas para fazer essas formações, e isso precisa ser contínuo, independente de um período de iniciarmos o ano com pandemia, se não tivermos, o professor precisa disso, de ter uma formação contínua sempre. Nem todos os conteúdos
das grandes obras estão digitalizados. Falo da ideia de uma biblioteca, seja ela especializada ou múltipla, por mais que se tenha na palma da mão, num smartphone, o mundo à disposição, nada vence ainda aquela obra clássica que está lá na prateleira e ninguém ainda passou num scanner para digitalizar e tomar um outro encaminhamento. Como é que se faz o ponto de equilíbrio entre esses dois mundos? O vetusto livro na prateleira e o smartphone. Hoje, a tecnologia nos possibilita o acesso a muitas coisas. Então, muitos recursos nós temos disponíveis virtualmente, tendo acesso à internet. Outros livros didáticos, atualmente, já vêm com muitos recursos também que conseguem ser acessados em plataformas virtuais. Talvez a acessibilidade a todo esse recurso ainda não seja algo tão facilitado assim, não para todos os públicos. De fato, é algo que precisamos de investimentos. E muitas coisas, penso também que nesse período de distanciamento estão sendo pensadas, estão sendo revistas para facilitar esse tipo de acesso, quando precisamos de um acesso e há uma impossibilitado por alguma ação externa. Então, o que ainda não existe, penso que também algumas coisas boas ficam nesse período, porque precisamos reinventar algumas estratégias, as próprias metodologias, repensar, mas também ficam essas questões que estão sendo aprimoradas, eu penso, nesse período em que vivemos. Tem surgido do lado de lá, ou seja, dos que estão aprendendo, dos que estão no polo que recebe aquilo que o mestre tem a passar, a orientar, a encaminhar. Tem havido um bom retorno? Tem surgido, por exemplo, um fato novo, uma nova descoberta, uma nova proposta de um novo jeito de trabalhar por parte dos alunos, sejam eles das séries do fundamental, sejam eles já do normal? Existem muitas experiências. É muito bacana quando a gente consegue sentar seja virtualmente ou numa roda com os professores em reuniões para conversar sobre as experiências desse período. Então, o sucesso, em muitos casos, depende muito da estrutura, da organização que as famílias têm, de que os alunos conseguem ter um acesso adequado. Mas muitos surpreendem nesse período com sua criatividade e com respostas diferentes, eu diria. Fora da caixinha, fugindo um pouquinho do que normalmente se esperaria de resultados. Então, muitos trabalhos, muitas coisas, tarefas encaminhadas para casa, retornam em formatos diferentes, em vídeos, em participação de outras pessoas, das pessoas da família, várias situações, usando o pátio de casa para fazer algumas experiências e fazer essa devolutiva para demonstrar que teve sucesso naquela aprendizagem, naquilo que o professor apresentou, trouxe em aula e desafiou os estudantes. Então, para os estudantes, vejo que abriu possibilidades e os professores também, ao se surpreenderem, conseguem pensar e ampliar esse leque da sala de aula usando recursos externos e nem sempre na escola seria possível a realização. Bom, professor, agora uma pergunta de extremo cunho pessoal. Com o seu currículo que impõe respeito, seu currículo admirável, com sua atividade que, sei, lhe é estimulante de estar à frente de um pedaço imenso do que o Instituto Ifoti realiza e entrega à sociedade, eu lhe pergunto, qual o sonho? O que Júnior Tiago Ben imagina poder, qualquer hora dessas, dizer assim,
estou realizado. Pelo menos numa etapa, para começar tudo outra vez, porque a realização tem esta peculiaridade de ser positiva se ela for estimulante a ir adiante. Mas o que é que sonha o professor Tiago dizer, bom, até aqui os resultados buscados foram alcançados? São muitos sonhos, Brito. Mas eu penso que, como educador, o que a gente busca sempre e sonha é com uma democratização do saber, do aprender. E num país, ou até no nosso estado, se a gente for observar, a gente percebe que tem um longo caminho a percorrer. Então, não é apenas pensando que a tecnologia ainda não consegue alcançar, ou muitos não conseguem acessar tudo que a tecnologia nos tem a oferecer, mas em muitos aspectos. A educação precisa ser colocada como prioridade, precisa ser percebida que é o ponto de partida para que possamos evoluir em muitos aspectos. Então, meu sonho é que a gente consiga avançar e que o saber, que a educação possa chegar a todos, que seja algo que seja visto como importante para toda a nossa sociedade e que todas as nossas crianças que precisam, que têm esse direito, que precisam ser cuidadas, que merecem, tenham acesso a ela. E o primeiro passo que a gente esperamos que logo consigamos chegar nele, é o retorno à presencialidade. A escola oferece um fator muito importante que vai desde o cuidado de crianças, o que ajuda muito, muitas famílias dependem disso também, mas a questão da socialização, do aprender coletivo, de estar ali, a relação com o professor, ela é diferenciada numa sala de aula. O estudante consegue interagir com o professor, consegue perceber através da sua expressão, da forma como diz, da sua entonação de voz, é algo assim que é diferente. Então, a gente faz ao máximo, o recurso hoje disponível ajuda, mas não é a mesma coisa, todos sabemos. Então, tomara que consigamos logo superar sair desse cenário atual. O novo normal, como muitos dizem, vai nos trazer muitos aprendizados desse período e nós vamos conseguir superar isso com certeza e vamos evoluir enquanto seres humanos e esperamos que nos traga algumas lições na educação também e que a educação do nosso país possa também evoluir e contribuir para que consigamos crescer sempre mais. Estamos todos em busca da vacina, ou das vacinas, há tantas em experiência. Nós vamos, em breve, quem sabe, tudo está aparecendo assim, vencer a coronavírus, ou o coronavírus, a Covid-19, com a vacina chegando. Muito bem, este é um mal que vamos resolver, assim como já resolvemos outros tantos, seja dengue, gripe espanhola, varíola, cachumba, o que seja. Nós vamos chegar, sim, a uma imunidade logo ali adiante. A educação, que seja ela a vacina para todos os males. É dela que surgirá a vacina que precisarmos em cada vez que a humanidade for abalada por um acontecimento como o de agora. Muito bem. Assim nós fizemos, neste momento, no projeto Ser Educação, uma conversa no podcast que tem a produção da Bruna Matana, tem finalização e edição da Marina Mendes, tem ainda a participação do Igor Miller e o Ederson Canali respondendo pelo som, respondendo pela conexão, respondendo pela tecnologia do nosso diálogo com o professor Júnior Tiago Bem. Muito obrigado, Júnior, um grande abraço. Um abraço, Brito, obrigado pela oportunidade e o nosso reconhecimento especial a todos os professores, educadores do nosso país que se superam nesse momento para tentar atingir, chegar aos estudantes, às nossas crianças e jovens de todo o país. Um forte abraço a todos, um bom final de ano. Seja portador da nossa mensagem de estímulo, crença
e aplauso a todos que trabalham no Instituto Ivoti. Certo, muito obrigado. Esse é o podcast Ser Educação, com a apresentação e roteiro de Cláudio Brito. A produção é de Bruna Matana, com roteiro e edição de Marina Mendes. Você pode ouvir a gente em gruposinos.com.br/sereducação ou então no Spotify, Deezer, Google Podcasts, Castbox, Apple Podcasts ou qualquer que seja o seu tocador favorito de podcasts. Nos aplicativos tem a opção de assinar a gente gratuitamente, então já segue agora para saber sempre que tiver novo episódio. A gente se encontra na próxima aqui, no Ser Educação. Este podcast tem o patrocínio master de Instituto Ivoti, PUC-RS, Sicredi e Educação Adventista. E o patrocínio de Colégio Espírito Santo, Colégio Marista Pio XII, IENH, Fundação Liberato, Uninter e Unopar. O apoio é da Facate, da Universidade Fevale e Unilassalle. A realização é do Grupo Sinos.